Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje veremos a lição número 6 da nossa revista Nossa Fé, que tem o tema do trimestre: Desigrejado, nem pensar, Jesus sim, Igreja também, da editora Cultura Cristã. A lição 6 aborda o tema A liderança masculina. Oremos. Senhor Deus, eterno e bondoso Pai, nós te pedimos agora que abençoes a tua igreja. Dá, Senhor, que cada um dos teus filhos possa compreender a importância de se passar tempo na tua presença santa. E que essa presença possa ser uma constante na vida de tua igreja, para que possamos ser educados por ti e entendermos que nossas habilidades naturais não são suficientes em nossas vidas e que precisamos de ti diariamente no exercício do nosso chamado para glorificarmos o teu nome sempre na tua dependência, aprimorando cada vez mais, Senhor nosso Deus, o reconhecimento de que só tu és o real responsável e orientador de teu povo no exercício de nossa vocação, seja como líderes ou como liderados, para que no final tudo redunde no louvor de tua glória. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. No estudo de hoje, nós nos basearemos no que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a versículo 7. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Será que existe um caminho a ser trilhado por aqueles que servem como líderes na vida do povo de Deus? Quais as atitudes que Deus espera de seus líderes? Será que somente os talentos ou as habilidades naturais demonstradas por algumas pessoas são suficientes para conduzir o povo de Deus na terra? Dirigir a Igreja de Cristo é semelhante a dirigir uma empresa ou existe diferença? O que alguém precisa para ser um líder segundo o coração de Deus? São perguntas que nós devemos pensar um pouco e aprendermos nesse instante sobre a liderança masculina. Um líder precisa ser educado por Deus, além das suas habilidades naturais. É necessário que o líder principalmente, mas todos nós precisamos entender a importância de ficar na presença de Deus para poder ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Não podemos desprezar as habilidades naturais, mas devemos entender que elas sozinhas não serão suficientes para nos fazer quem precisamos ser nas mãos de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo
Primeiro, nós lemos: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés havia sido educado nos moldes egípcios. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, nós lemos: Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Apesar disso, apesar de toda a capacitação que ele teve, nós o vemos, de acordo com o que lemos, vemos ele desenvolvendo uma tarefa que conflitava com todo o seu aprendizado no Egito. Quer ver? Leia em casa Gênesis capítulo 46, versículo 34. Gênesis 46, 34. Moisés tinha aprendido no Egito que ser pastor de rebanho era uma abominação. Mas era exatamente essa, agora, a sua profissão. Mesmo com toda a sua capacitação e aprendizado, o texto nos diz que de Atos nos diz que ele era poderoso em palavras e obras. O que nos leva a imaginar que Moisés tinha adquirido muito conhecimento e tinha muita capacitação, mas mesmo assim, ele é levado por um bom tempo a estar conduzindo e apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Com toda a sua capacitação e aprendizado desde a sua infância e juventude, Moisés estava apacentando o rebanho. Por que Moisés estava exercendo uma atividade que ele aprendera durante toda a sua vida no Egito, que era uma abominação? A resposta é: ele estava sendo educado diretamente por Deus. Ele precisou aprender que toda a ciência dos egípcios, toda a sua habilidade, embora sendo-lhe útil, não era suficiente para ele exercer aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, liderar o povo de Deus na sua caminhada de libertação. Muitas vezes, na história do seu povo, a Bíblia descreve Deus buscando homens que cumpram os papéis para os quais ele os designou. Como estamos nós no cumprimento de nossas tarefas no reino de Deus? Vamos ver alguns exemplos. A liderança de Saul. Nos é dito em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso é dito a Saul, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Nós vemos que o líder Saul não atendeu às exigências divinas. Olha o que é dito em Jeremias capítulo 5, versículo 1. A procura de um líder para a salvação de Jerusalém. É o Deus eterno procurando esse líder. Olha o que ele diz: dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Um líder para a salvação de Jerusalém é procurado, mas não é encontrado. Ainda o profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, falando acerca das abominações de Jerusalém, é dito: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O bem-estar do povo de Deus depende dos homens que existem
no meio do seu povo, sua igreja. As igrejas atuais somente alcançarão o padrão de Deus quando tiverem homens que se ponham na brecha, sendo líderes amorosos, mestres eficazes e exemplos de piedade. É o que nós vamos ver de acordo com a nossa revista. O tópico 1 nos fala em busca de homens de verdade. A história do povo de Deus também está repleta de exemplos de homens de verdade que cumpriram seu papel nas mais variadas circunstâncias. Para liderar o povo de Deus, é preciso aprender a pastorear. Por isso, Cristo ordena a Pedro. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a versículo 17. Ouçamos esse diálogo entre Pedro e Cristo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tanto o capacitado Moisés quanto o pescador Pedro precisariam aprender a pastorear. Liderar não é necessariamente pastorear, embora todo pastor seja um líder. Pode parecer um desperdício o capacitado Moisés, treinado em toda a ciência egípcia, morar no deserto e apacentar ovelhas, mas precisamos aprender a importância de passar tempo na presença de Deus, a fim de sermos educados nas questões celestiais. A respeito de Moisés, também é dito: era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso está em Números capítulo 12, livro de Números capítulo 12, versículo 3. Certamente não foi no Egito que Moisés aprendeu a mansidão, mas pastoreando o rebanho. Todo aquele que espera ser usado por Deus, especialmente os líderes, precisam se submeter à educação promovida por Deus e responder à pergunta de Cristo a Pedro: Tu me amas? Com o serviço abnegado de pastorear e apacentar o seu povo. Assim você responderá ao chamado de Deus e cumprirá o seu papel de maneira a glorificá-lo. O segundo tópico da lição nos fala acerca de líderes amorosos. Um líder precisa aprender a respeito do caráter santo de Deus. Deus dá muita importância a esse aspecto existente na divindade. A santidade é algo especial e essencial em Deus. Deus não se deixa corromper. Não dá para realizar nenhum tipo de trabalho com as ovelhas de Cristo sem entender que Deus é santo e juiz da terra. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a versículo 17. Tornar-se santo em todo o procedimento é o que está proposto para todo aquele que foi chamado pelo Evangelho. A liderança da igreja foi planejada por Deus. Desde o princípio, Deus eterno tem estabelecido e buscado homens para conduzir o seu povo.
Leia em casa 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a versículo 15. 1 Timóteo 2, 11 a 15. Esse texto orienta o proceder conveniente no culto público. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas é necessário que o bispo seja irrepreensível, entre outras características que o versículo já lido anteriormente determina. Paulo encoraja os homens a desempenharem o papel de liderança, mas o Evangelho nos lembra da ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, quando diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Mais adiante, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 26, é dito: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O ensino de Jesus é para que os líderes sejam homens amorosos e não tiranos autoritários, nem mesmo buscar os próprios interesses. É esse tipo de homem que Paulo buscava para a liderança. Você está desenvolvendo suas habilidades naturais, mas também está na presença santa de Deus, sendo educado por Ele para uma liderança amorosa e servil? Pense nisso. O terceiro tópico da nossa lição de hoje nos fala acerca dos mestres eficazes. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 1 a versículo 10, leia em casa esse texto. Tito, capítulo 2, versículo 1 a versículo 10. Esse texto explica sobre os deveres de várias classes de pessoas crentes: mulheres e homens idosos, jovens e moços, servos e senhores. Todos são exortados a seguir o exemplo prático da vida daqueles que exercem influência no meio do povo de Deus. Os cristãos são incentivados a serem padrão de boas obras, a terem ensino íntegro e linguagem sadia e irrepreensível, a serem honestos, fiéis, não respondões. Como você tem se portado na situação em que está vivendo, seja ela qual for? Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, não tem como ser diferente. Acabamos ensinando e admoestando, e também aprendendo e sendo admoestado reciprocamente, conforme nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 16 a versículo 17. Leia também esse texto em casa, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. O quarto tópico da nossa lição nos fala que devemos ser exemplos piedosos. Embora cada membro do corpo de Cristo deva ser exemplo de piedade, levando outros a crescerem em Cristo, os homens da igreja são especialmente comissionados a servirem os outros dessa maneira. Ser exemplo de piedade é característica daqueles que são chamados a exercer o papel de liderança na igreja. Os homens, como maridos, são desafiados a exercer sua liderança em casa e são chamados a se relacionarem com suas esposas de modo que tipifiquem o grande exemplo dado por Jesus com relação à igreja. Observem a carta aos Efésios capítulo 5, versículo 25 até o versículo 27. O nosso texto básico de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, também alongando até o versículo 13, nos traz uma lista de traços característicos e próprios de homens piedosos. O propósito principal dessa lista é identificar quais homens devem servir na igreja como presbíteros ou diáconos, mas seu propósito secundário é desafiar cada homem na igreja a cultivar essas características em suas vidas. E nós vamos ver algumas dessas características. Ser irrepreensível.
Significa dizer que devemos ter uma vida de crescimento consistente em piedade, de modo que ninguém possa questionar nossa salvação, nossa santificação ou nossa sinceridade. Outra característica é esposo de uma só mulher. Significa que devemos expressar nossa afeição e dedicação às esposas constantemente e exclusivamente a elas. Temperante é uma outra característica. Devemos ser moderados, cuidadosos e controlados em nossas palavras e ações também. Uma outra característica é sejam sóbrios. O que isso significa? Significa dizer que devemos ser sensatos, prudentes e controlar os pensamentos segundo a palavra de Deus. Sejam modestos. O que significa ser modesto? Significa viver uma vida organizada, respeitável e planejando de maneira sábia o uso do tempo. Sejam hospitaleiros. O que significa ser hospitaleiro? Literalmente significa ser amigo de estranhos e compreender que nossa casa e todos os nossos bens que tivermos pertencem a Deus e não a nós, e devemos ter também a disposição para compartilhar com os outros aquilo que temos. Uma outra característica é ser apto para ensinar. Ser apto para ensinar significa aprender a doutrina bíblica e ser capaz de instruir outros de maneira correta e eficaz. Não dado ao vinho. Isso significa que nós não devemos ter o julgamento prejudicado pelo uso do álcool ou de outras substâncias. Ou seja, que devemos em todos os instantes demonstrar lucidez em nossas ações, em nossas palavras. Não violento. Significa dizer o quê? Que nós não devemos recorrer a qualquer tipo de violência física ou verbal nos nossos relacionamentos com familiares, com os amigos, com os conhecidos ou até mesmo com os inimigos. Essas listadas e as demais características também escritas no texto bíblico devem ser buscadas por todos os homens da igreja, não somente por aqueles envolvidos na liderança. Que Deus permita que sua igreja tenha cada vez mais homens que busquem esse papel de líder. Líder amoroso, mestre eficaz e exemplo piedoso. Vamos concluir, irmãos. As habilidades naturais de uma pessoa não são suficientes para torná-la um grande líder na presença de Deus. É preciso adquirir qualidades próprias de um pastor, considerando que o povo de Deus a ser liderado são ovelhas. E a santidade é algo que deve permear toda a atividade desse povo e de seus líderes. Cada homem é um líder. E devem estar prontos para se envolver com a liderança da igreja. Você é capaz de identificar em sua vida as características de um líder? Se ainda não, não se desespere. Passe tempo na presença de Deus. Que o Senhor nos auxilie em tudo, para que possamos cumprir bem o nosso papel de líderes. Que Deus nos abençoe nesse mistério. Amém? Amém.